noite, queridos e queridas! Hoje o jornal é por minha conta, pois algo de muito grave aconteceu. Sigam agora com as imagens da nossa repórter especialmente enviada a Israel. Parece que temos uma nuvem de gafanhoto. Preparem-se, pessoal de Israel! Preparem-se, tribo de Manassés! Preparem-se, pessoal ali perto de Ofra! Porque uma nuvem de gafanhotos está chegando! Miriam, é com você! Boa noite, Zuleika. Sim, tem uma nuvem de gafanhotos. Eles são muitos e não conseguimos pará-los. Pelo que parece, por essas imagens, Miriam, estou me lembrando de uma praga lá do Egito. Não é verdade? É o que parece. Mas será que é isto mesmo? Será que isto tem a ver com a história de hoje, Miriam? Zuleika, seremos invadidos por gafanhotos de novo? Não sei, Miriam, mas eu acho que essa missão de descobrir o que significa essa nuvem de gafanhotos será da nossa repórter Kelinha. Por isso, pessoal, preparem-se para o dia de hoje. Preparem-se para surpresas. Preparem-se, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Que essa história possa entrar no coração e na mente de vocês. Que o Senhor Jesus os abençoe e até semana que vem. Boa noite, Zuleika! Boa noite, Miriam! Agora, hoje o assunto é muito sério. Isso mesmo, por 7 anos. 7 longos anos. Crianças, vocês conseguem contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 anos. Os midianitas, o povo de Midian, tem feito Israel de escravo. Isso mesmo. E essa nuvem de gafanhoto tem tudo a ver com a história de hoje. Não é mais uma praga, mas sabe o que é? É castigo. Porque os midianitas, eles se parecem muito com os gafanhotos. Onde os gafanhotos passam, não sobra nada. A mesma coisa acontece com os midianitas. Eles fazem de tudo para acabar com as plantações e com os animais do povo de Deus. Se eles enxergam alguém plantando alguma coisa, já era, acabou. Mesma coisa com os animais. Por isso o povo de Deus tem vivido durante 7 anos em rochas, em buracos, em cavernas, se escondendo de tudo e de todos. Mas isso é por castigo, porque novamente o povo se entregou à adoração do Deus Baal, da deusa Azerá, do Deus Moloque, do Deus Canos, do Deus Sol, da deusa Lua, de todos esses deuses que não escutam, que não olham, que não falam. E esqueceram das leis, esqueceram do Deus, o único e verdadeiro Deus. Tia Kelly, tem alguma história na Bíblia que nos mostre o que vai acontecer? Ou que nos dê pelo menos uma esperança de um final feliz? Porque eu acho que mais um ano o povo não aguenta tanto sofrimento. Tia Kelly, é com você! Oi, Kelinha. Oi, telespectadores. Oi, Caleb. Oi, Felipe. Tudo bem com vocês? É lógico que a nossa história de hoje
que as notícias de hoje têm tudo a ver com as histórias da Bíblia. A história de hoje, a história de um juiz muito especial. Só que antes, tô com uma garganta muito seca. Antes da gente começar, eu peço licença para vocês porque eu quero beber um pouco de água. Tô com sede. Peraí. Que sede que eu tava. E vocês podem estar achando um pouco estranho o lugar onde eu tô contando a história. Fala pra mim. É aqui que a gente conta a história? Em cima de uma mesa? O que a gente faz na mesa? Muito bem, a gente come. Lugar de mesa? Acho que não é. Pra sentar, não é? E a gente bebe água onde? No prato ou no copo? Muito bem. Isso tem tudo a ver com a nossa história de hoje, que ela, aos nossos olhos, ela é muito maluquinha. Essa história de hoje é muito ao contrário, sabe por quê? Porque, primeiro, ela começa com um homem chamado Gideão. Esse homem chamado Gideão, ele estava arrumando, malhando o trigo dentro de um tanque de pisar uva. Peraí, mas o trigo tinha que ser num lugar aberto e a uva tinha que ser num lugar fechado, porque pisava a uva, aí o suquinho da uva saía e aí enchia os baldes, enchia os jarros. Mas por que é que ele estava fazendo isso no lugar? Era lugar errado, era igual tomar água num prato, não é? Mas não. O Gideão tinha um porquê de fazer isso, sabe por quê? Depois de 40 anos, vamos contar comigo, 10, 20, 30, 40 anos que o povo viveu em paz, Débora e Baraque morreram, e então o povo se esqueceu de tudo aquilo que Deus tinha feito por eles, com Débora, com Baraque, com Eude, com Otoniel, com Sangar, e voltou a adorar deuses de mentira. Vocês acreditam? Voltaram a se ajoelhar, voltaram a fazer o que era errado. Por isso, Deus entregou eles para o povo de Midian, os midianitas. Só que os midianitas, eles eram muito malvados. Muito malvados mesmo. Eles não deixavam nada crescer, eles não deixavam as plantações crescerem dos israelitas, não podia. Eles queimavam, eles roubavam os animais, eles acabavam com tudo. Por isso que o Gideão estava escondido, ele ficou escondido para ter um pouco de trigo, acredita? Muitas pessoas dos povos, eles se escondiam ou nas cavernas, no meio das rochas, cavavam buracos para se esconder, porque os midianitas eram malvados e eles viveram assim durante 7 anos. E quando eles não aguentavam mais, eles estavam, se a gente voltar para Deus. E então Deus envia um profeta falando assim para o povo: vocês sabem por que vocês estão sofrendo assim? Eu tirei vocês do Egito, acompanhei vocês no deserto, trouxe vocês aqui e assim, vocês começaram a adorar deuses de mentira, vocês se envolveram com esses deuses dessas terras de Canaã. Olha o que vocês fizeram. E então, um dia, quando o nosso amigo Gideão estava lá malhando o trigo, apareceu para ele, em cima da grande árvore de Ofra, um homem, um anjo do Senhor, mas para ele era um homem. Ele falou: olha, guerreiro Gideão, você vai libertar o povo. Aí Gideão falou: Senhor, se você é o Senhor, por que a gente está vivendo tudo isso? Olha só o quanto a gente tem sofrido, o quanto o nosso povo tem
tem sofrido na mão dos midianitas, tem ficado sem comer, tem se escondido. Quer dizer, Gideão esqueceu de tudo aquilo que eles fizeram, do porquê que eles estavam, do pra que eles estavam passando aquilo tudo. Para eles reconhecerem que só existe um Deus. E então, esse homem, o anjo do Senhor, falou para Gideão: Gideão, com a força que você tem, você vai vencer os midianitas como se fosse um homem. Aí Gideão falou: ah, Senhor, mas eu sou o meu clã, o menor da minha família. A minha família é menor do meu clã. O meu clã é o menor de Manassés. Ah, Senhor, eu sou o menor da minha família. Não tenho muita força. Só que Gideão olhava para ele. Mas Deus olhava o que ele ia fazer com Gideão. Deus iria transformar Gideão num grande guerreiro. Deus não olha só, olha Deus, mas eu sou pequeno, mas eu sou isso, eu sou fraquinho, ou sou bem forte. Eu tenho cabelo curto, Não, Deus se importa com o que Ele vai fazer com a nossa vida. É isso que importa, se a gente aceitar, se a gente falar, não, Deus, eu quero. E foi isso que Gideão falou assim, bom, então se você é mesmo o Senhor, se você é Deus mesmo, eu vou fazer o seguinte, se você veio de Deus mesmo, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na minha casa, vou preparar um sacrifício e vou me entregar. Se você for de Deus mesmo, se isso que você fala vem de Deus, você vai estar aqui para me esperar, você vai me esperar. Ele falou, então tá bom, pode ir lá, pode fazer o que você tem que fazer e volta aqui que eu vou te esperar. E agora? Será que era mesmo? Ou será que era um outro homem? Ou será que era alguma coisa? Vocês querem saber? Vamos esperar o nosso amigo Gideão preparar o sacrifício, preparar o novilho, preparar os pães e a gente já volta, tá bom, pessoal? Gideão chegou, foi em casa, fez pão, matou um cabrito, pegou o suco de toda a carne, colocou dentro de uma panela e levou até a pedra, até perto daquela árvore, lá em Ofra. Então, o homem de Deus estava lá? Não estava? Estava lá? Estava lá. Então, isso queria dizer que, sim, Deus iria usar Gideão para lutar e vencer o povo de Midian. A vitória estava próxima. Quando Gideão chegou, o homem de Deus pediu para ele colocar o cabrito e os pães aqui em cima de uma pedra. Então, derramar o suco da carne em cima de tudo. E aí, quando o homem de Deus colocou o seu cajado, na hora começou a pegar fogo e, como num passe de mágica, o homem de Deus desapareceu. Qual será que foi a reação do Gideão? Gideão na hora começou, meu Deus, eu vou ser consumido igual isso daqui, porque eu vi o Senhor face a face. Porque não era só um homem de Deus, era o próprio Jesus que estava conversando com o Gideão e desapareceu. E agora o Gideão estava preocupado. Só que então Deus falou com ele e falou assim, acalme, Gideão, se acalme. Eu sou paz, eu sou o Senhor da paz, se acalma, fica calmo, pois você vencerá. Você não será consumido, você vencerá. E então Gideão pegou aquelas pedras e transformou num altar. Um altar de o Senhor é a paz. Só que Deus também falou deu mais uma ordem para ele. Falou, olha, Gideão, agora você vai você vai voltar para sua casa. Na casa do seu pai existem um poste para Deus Azerá. Existem ídolos e um altar para o Deus Baal. Eu preciso que você quebre tudo e pegue um cordeiro de 7 anos que o seu pai tem
e você pegue todas essas madeiras e você sacrifique esse cordeiro em cima, faça um altar para mim. Então, Gideão pensou, mas se eu for durante o dia, eles vão me pegar, vão descobrir, então antes de eu terminar de fazer tudo, eles vão me matar. Então, deixa eu pensar. Resolveu chamar 10 servos e eles foram à noite para não serem descobertos. Pegaram um machadinho, quebraram todo aquele poste da deusa Zerá, quebraram, destruíram o altar de Baal e pegaram todas aquelas madeiras, fizeram um altar e queimaram o cordeiro lá. No dia seguinte, todo mundo ficou: gente, cadê o altar do deus Baal? Cadê o poste da deusa Zerá? E ficaram procurando, mas quem foi que fez isso? Aonde está essa pessoa? Quem poderia ter acabado com os nossos deuses? Mas quem? E então, depois de muito investigarem, chegaram à conclusão: foi Gideão, o filho de Joás. O filho de Joás, mandem chamar ele aqui agora. Chamem ele aqui, a gente vai matar ele. Então o pai de Gideão falou assim: não, peraí, vocês vão matar o meu filho? Que Deus é esse que não pode nem se defender? Que Deus é esse? Então eles começaram a chamar Gideão de Jerubaal, que significa Baal que dê conta de Gideão, Baal que se defenda com Gideão, ou então Gideão vai se ver com Baal. E foi assim que aconteceu. Deus pediu para Gideão chamar o exército. Vamos lutar contra Midian. Nessa época, Midian e os outros reinos passaram o Jordão e montaram um acampamento para lutar contra o povo de Deus, pois sabia que Gideão estava se levantando para libertar. Mas a gente vai entender isso agora. Eu vou pegar o meu mapa. Olha isso. Ofra ficava mais ou menos nessas áreas aqui, por aqui. Então eles passaram, passaram o Rio Jordão e vieram acampar aqui perto. E agora, o que é que vai acontecer? Gideão chamou as tribos, chamou algumas das tribos, chamou Manassés, chamou Aser, chamou Zebulon e chamou Naftali também, para juntos se organizarem. Eles formaram um exército enorme de mais ou menos 32 mil homens preparados para lutar contra mais de 30 mil homens de Midian. Então, mais ou menos 32 mil de Israel, mais de 30 de Midian e Edom e os outros, e os amalequitas e mais outros povos que se reuniram contra o povo de Deus. E agora, hein, gente? E agora? Dá pra vencer. 32 para 30 eram mais ou menos. Mas só que Gideão ainda não estava satisfeito. Mas será mesmo que Deus vai vencer? Será mesmo que Deus me chamou? Será que Deus me escolheu mesmo? Vou fazer eu tive uma ideia. Eu vou fazer com Deus um teste. Eu vou fazer um teste com Deus para ver se Ele tá mesmo com a gente. Vocês querem saber que teste foi esse? Só um minutinho que a gente vai chegar nesse teste, tá bom, gente? Até daqui a pouquinho. A sua arma, mestre. Não, eu não posso ser a pessoa certa para isso. Mas o senhor ouviu isso de um anjo enviado pelo próprio Deus. Sabe, um outro milagre agora não seria nada mal. Purá, me dê a sua pele de ovelha. Deus, amanhã de manhã, se essa pele estiver molhada com orvalho, mas o chão a seu redor estiver seco, então eu definitivamente saberei que eu devo liderar o povo na batalha contra os midianitas. Pai, a pele de ovelha está molhada, mas o chão ao redor está seco. Então já tem seu sinal. Você foi escolhido para liderar nosso povo contra os midianitas.
Mas o senhor sabe que não faria mal se eu testasse isso mais uma vez. Quer dizer, olha pra mim. Um guerreiro? Um líder? Gideão, por que você não pode ter simplesmente fé no que lhe foi dito? Sim, mas é sério. Só mais um teste. Deus, dessa vez que o chão fique molhado de orvalho e a pele de ovelha completamente seca. Está seca! A pele de ovelha está seca! Deus nos deu um terceiro milagre. Eu vou liderar todos vocês em uma luta contra os midianitas. Gideão, você reuniu guerreiros demais. Mas veja quantos midianitas estão lá. Como é possível haver muitos de nós? Se vocês vencerem, eles talvez se vangloriem de que os midianitas apenas foram derrotados porque havia muitos homens, e não por mim. Eu cuidarei de Israel. Reduza o número de homens. Mas como eu posso fazer isso? Primeiro peça que todos os que têm medo da batalha vão embora. Nós agora estamos prontos para a batalha, Senhor. Gideão, você também não vai precisar de tantos assim. Como é? Sim, reduza ainda mais seu exército. Faça os homens beberem do rio. Vê aqueles homens que se ajoelham e usam as mãos para levar a água até a boca? Eles farão parte do meu poderoso exército? Não, mande-os para casa. Talvez reste apenas 300 de nós. Mas nós vamos atacar os midianitas e conseguiremos vencer. Eu espero. Gideão, se ainda precisa de mais provas de sua habilidade em liderar, espione o acampamento midianita. Lá você encontrará a coragem para dar início à luta. Tive um sonho terrível ontem à noite. Um moinho de cevada rolou por nosso acampamento e derrubou todas as nossas tendas. Cevada! Eu venho debulhando cevada há semanas. O seu sonho isso avisa quer que dizer? Gideão, filho de Joás, varrerá todo o nosso acampamento e destruirá todos nós. Deus deu ao povo de Israel a vitória contra os midianitas. O senhor precisa ouvir mais, mestre? Venha, Purá. Essa é a hora do ataque. Os soldados estão com suas lanternas, Purá? Sim, mestre. E as trombetas também. É uma piada, Gideão? Por que devemos trocar nossas espadas por isto? O próprio Deus me disse como atacar os midianitas. Dividam-se em 3 grupos iguais e tomem posição ao redor do acampamento midianita. E então, esperem pelo meu sinal e façam exatamente como eu mandei. Agora mexam-se em silêncio. Olha só! A gente tá aqui, pessoal, telespectadores! Estamos aqui ao redor do vale! E todo o exército de Midian, os midianitas, aqueles homens malvados, estão lá embaixo! Gideão pediu para todos se reunirem ao redor, dividiu todo mundo em 3 grupos de 100! Isso mesmo, e todos estão espalhados! Cada um, pelo que vimos, saiu do acampamento com um jarro e saiu também com um chofar. O que será que vai acontecer? Espere! Estou ouvindo a voz de Gideão! Gideão está dando a voz de ataque! Ai, o exército midianita está se matando! O que está acontecendo? E o exército de Deus não está se mexendo! O quê? Eles vão vencer a batalha! Sim! Nem precisar lutar! Já quero nos conte direito essa história! Até mais, pessoal! Exatamente isso, Kelinha. O povo ficou ao redor do acampamento e então, ao toque de Gideão, todos eles gritaram: "A espada pelo Senhor e por Gideão!" Então eles quebraram os seus vasos, os seus jarros, aquela tocha ficou aparecendo, tocando seus chofares. E agora imagina o outro lado.
Imagina o povo de Midian e os povos que se juntaram a eles, que estavam contra o povo de Deus. Eles acordaram no meio da noite com aquele barulho, com aquele grito de guerra, e então, imagina que susto! Quando eles saíram das suas tendas, eles começaram a olhar assim e só tinha tocha ao redor e tudo escuro, um batendo no outro. E eles pensaram, meu Deus, já começou, o exército já está aqui no meio. E começaram pegaram a espada, já começaram a desembainhar a espada, começaram a atacar. Só que eles estavam se atacando. O povo de Gideão nem precisou sair do lugar. E eles mesmo começaram a acertar o outro. Olha isso, gente. Isso mostrou para o povo que eles poderiam estar com 10 homens, com 20 homens, com 1.000 homens, com 300 homens, com 22.000. Não importa. A vitória nunca, mas ela nunca foi deles. A vitória sempre foi de Deus. O mérito, quem venceu a batalha, não foi o povo, foi Deus. Só que escaparam 2 príncipes e os reis, escaparam e fugiram. E agora, e alguns homens, e agora como é que eles iam? Eles foram atrás, só que os homens já estavam bem cansados. E então eles conseguiram vencer, mesmo assim, mostrando que a força, ela vem de Deus. Acabaram com todos os reis malvados, com todo o exército malvado, e então o povo teve paz. Só que o povo, mesmo assim, diferente das outras histórias, eles não estavam arrependidos. Na história de Otoniel, o povo se arrependeu e clamou por Deus. Na história de Eude, o povo se arrependeu e clamou por um libertador, por alguém que pudesse libertar, para que Deus viesse até eles. No tempo de Débora, eles viram que estavam errados, pediram perdão a Deus, mas mesmo assim, o povo desobedeceu. Só que nessa história de Gideão, o povo não pede perdão, eles cansam de sofrer, eles cansam de ter medo. E isso mostra muito do coração deles. Porque quando a batalha acabou, eles pediram, Gideão, por favor, seja o nosso rei. Só que Gideão falou, não, o rei a gente já tem. O nosso rei é o rei que tirou a gente do Egito. Deus é nosso rei. Só que aí a gente pensa, nossa, Gideão top, Gideão entendeu tudo, que legal. Mas aí Gideão fala assim, não, eu aceito os despojos. Os despojos era tudo aquilo que sobrou do acampamento. Muitos dos soldados, os reis, levavam com eles ouro, prata, capas, tecidos. E então Gideão pegou aquilo como um rei e mandou fazer uma veste sacerdotal. Mas espera aí. Vamos voltar à história como era antes. Gideão era da tribo de Manassés. E quem eram os únicos sacerdotes, a tribo escolhida para ser sacerdote? Eram os levitas. E Manassés e levitas não são a mesma tribo. E agora? Gideão errou. A capa que Gideão mandou fazer serviu como pedra de tropeço. E aí, então, eles começaram a adorar. Gideão morreu. Pom, 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 pom. E Abimeleque, o seu filho, que significa, o nome Abimeleque significa, meu pai é rei. Abimeleque resolveu acabar com os seus irmãos. Ele tinha 70 irmãos. Ele matou 69 irmãos porque um conseguiu fugir. Ele matou. E aí agora, Israel começou a ter guerra, não mais invadido por Midian, por Edom, por Moabe. Agora, eles estavam brigando entre eles.
Mas isso é para uma outra história. A gente pode aprender mais uma vez com essa história que Deus escolhe quem Ele quer, para o que Ele quer, para fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele escolheu um canhoto, Ele escolheu um jovem irmão mais novo de Caleb, Ele escolheu uma mulher e agora Ele escolheu um homem, o menor da sua família, o menor do menor clã da tribo de Manassés, com o menor exército, mostrando o quê? Que não é nunca pela força do nosso braço que a gente vai vencer, mas é pelo poder de Deus. Ai, que história maravilhosa! E sabe o que é o melhor? É que essa história aconteceu de verdade! Isso mesmo! Isso me deixa muito feliz, porque isso mostra que Deus escolhe quem Ele quer e Ele tem um plano para cada um de nós, para as nossas vidas. E não é só quando a gente crescer, quando a gente ficar adulto. Não! A nossa missão começa hoje, começa agora, não importando quantos anos a gente tem. Deus quer usar você para espalhar o seu grande amor por todos. Isso mesmo! Eu queria agora orar por cada um de vocês que estão assistindo, pela família de vocês, para que o Senhor abençoe. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor permitiu que essa história de Gideão estivesse na Bíblia. Obrigada porque o Senhor o encheu de força e de coragem, mostrando que a força e que quem vence qualquer batalha não somos nós, não é com a força do nosso braço, mas é o Senhor que vai à nossa frente. O que nós precisamos fazer é obedecer e confiar no Senhor. Abençoe agora cada família, cada criança, cada papai, cada mamãe, para que nós consigamos, Deus, te obedecer e confiar que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém! Ai, pessoal, até semana que vem e se preparem, pois a nossa história de juízo